Olá, meus cumprimentos a todos. Aqui estou eu para gravar o 22º capítulo do livro Vidas Vazias, psicografia do Divaldo Pereira Franco pelo espírito Joana de Ângeles. Só faltam agora com esse 8 capítulos e terminamos esse estudo desse livro belíssimo. O capítulo 22 tem como título A Coroa do Martírio. E ele, grosso modo, fala de como, quando nós nos dedicamos a um empreendimento, nós devemos estar cientes de que isso vai exigir de nós sacrifício, tolerância, perseverança, uma dedicação à ação que nós entendemos como sendo importantes ou importante. E ele começa dizendo assim: todo empreendimento exige a contribuição do esforço daquele que se lhe dedica à ação. Nas realizações idealistas, cujo objetivo é o progresso moral e intelectual do indivíduo, e em consequência da solidariedade, aquele que exerce a liderança deve arcar com a responsabilidade e experimentar as dificuldades de sua realização. Se nós não estivermos, ou aqueles idealistas, né, que a humanidade está cheio de exemplos dessas criaturas, e lá na frente o texto vai citar um Galileu, um Cristóvão Colombo, músicos como, o texto não cita Mozart, mas cita Schubert, Schumann, aliás, cita, deixa eu ver, Van Gogh na área das artes, mas aqui são apenas alguns, né? Nós sabemos só a gente buscar na nossa memória, nós vamos ver criaturas que abriram mão de conforto material para se dedicar aos seus ideais. E sempre com o objetivo, né? O objetivo de trazer um maior desenvolvimento para a humanidade. Então, a Joana continua dizendo que em todas as épocas, ei-lo chamando a atenção pelos sacrifícios com que se empenham, pelas dificuldades que defrontam, pagando alto preço em renúncia e abnegação. Foi o que a gente acabou de falar, né? Então essas pessoas, elas são capazes de abrir mão do seu conforto, da sua vida, né, até da convivência em família, em prol daquilo que elas acreditam. E a Joana também diz o seguinte, que via de regra, essas criaturas não são compreendidas pelos seus contemporâneos, que muitas vezes, ao invés de incentivá-los na continuidade daquela atividade, eles buscam desanimá-las, né? Falar, larga a mão, para que você vai fazer isso? Você não vai ganhar nada com isso. E às vezes elas são até conduzidas ao ridículo, ao descrédito, à perseguição gratuita, né? Porque essas pessoas, elas incomodam aqueles que estão na área na zona do conforto, né? Então não mexa comigo, eu estou bem do jeito que eu estou, vai você com o seu ideal, mas não mexa comigo. E no momento que essas criaturas, elas trazem ideias novas que fatalmente vão acabar abalando os alicerces daquele momento histórico, elas passam a ser perseguidas, ridicularizadas, como diz a Joana. E aí ela vai dizer também mas que mediante a insistência do idealismo dessas pessoas, eles vão vencendo os obstáculos e fincando-se as balizas das experiências renovadoras. Então, pouco a pouco, essas criaturas vão mostrando que as suas propostas, mesmo depois que elas desencarnam, que as suas propostas têm uma razão de ser. E elas vão, então, contagiando outras pessoas que vão abraçando esses ideais. Ainda assim, continua Joana,
continua existindo bolsões de resistências, das pessoas que se voltam sempre e contrárias a essas pessoas e permanecem odientos, perseguidores dos construtores infatigáveis das edificações gloriosas. Olha que interessante o que a Joana fala, porque essas criaturas, porque elas têm assim, elas vislumbram, elas são idealistas, elas entendem que elas acreditam naquilo que elas querem passar, elas são infatigáveis, elas não desistem, elas vão em frente, mesmo com todos os obstáculos, mesmo com todas os deboches que elas sofrem, mesmo com todas as tentativas de denegrir a sua imagem, de as ridicularizarem e assim por diante. Continua Joana dizendo assim: quase todos os missionários que os céus enviaram à terra para este fim padeceram a crueza e a rude infâmia. Então, quase todos os missionários. E os missionários são enviados dos céus, quer dizer, enviados de Deus, que tem como objetivo alavancar, nos auxiliar a humanidade a dar um passo além. E é interessante aqui, a Joana não menciona isso, mas eu estou lembrando aqui do mito da caverna. Então, aquela criatura lá que estava lá na caverna, na escuridão, junto com todos os seus companheiros, e todos muito satisfeitos com aquela situação. Eles não conseguiam entender que podia ter algo além da caverna. Então, um ser, ele resolve sair da caverna para ver o que tinha fora da caverna. E ele então viu a luz, ele viu um outro ambiente muito melhor. E ele, por solidariedade, ele volta para a caverna para convidar os seus companheiros: venham, isso aqui não é tudo, o que existe, venham. E o que acontece com ele? Os outros não o entendem. Então os missionários, são essas criaturas que vislumbram algo além desse mundo que a gente está vivendo, mas elas não são compreendidas. E muitas vezes o que acontece? Elas tentam chamar a gente, elas tentam sacudir a gente: olha, acordem, não é isso, vamos lá, venham comigo. E a gente se recusa a ir, porque a gente, como dito anteriormente, preferimos ficar na zona de conforto, ainda que esse conforto seja ilusório. Bom, aí a Joana vai citar Sócrates e vai citar Jesus, que foram martirizados, que na época as pessoas não os compreenderam e foram impiedosamente assassinados pelos seus contemporâneos. Mas ela diz que os seus ideais, no entanto, detestados à sua época, iluminaram os séculos. Sócrates, o que o Sócrates trouxe, depois o que Jesus trouxe, abalaram as estruturas. Então eles foram detestados, porque as pessoas entendiam, por exemplo, que os contemporâneos de Sócrates, que ele estava desvirtuando a juventude. E os contemporâneos de Jesus, que ele estava querendo destruir o judaísmo. Então, não podiam aceitar aqueles ensinos de Jesus. Então, eles foram, mas, apesar disso, eles iluminaram os séculos. Até hoje a gente fala de Sócrates, até hoje a gente fala de Jesus. E daquelas outras pessoas praticamente foram esquecidas, porque não tiveram contribuições significativas para a humanidade. Daí a Joana continua falando que, para imprimir as suas sublimes mensagens no planeta terrestre, ou seja, na Terra, as ciências e as filosofias da beleza, olha que interessante, não é qualquer filosofia não, filosofias da beleza, aquelas que engrandecem o ser humano, as artes de padrão elevado, quer dizer, também não é qualquer arte, são as artes de padrão elevado, aquelas que nos impulsionam para o alto, para frente,
as realizações nobres. Então aqui a Joana é muito feliz quando ela qualifica todas essas áreas, né? Realizações nobres, filosofias da beleza, artes de padrão elevado, em favor da paz e dos direitos humanos, sofreram combates intérminos com o extermínio dos seus precursores. Então, essas pessoas foram exterminadas. Essas pessoas que trouxeram essas ideias novas foram exterminadas, foram sacrificadas, porque eram vistas como criaturas que não eram do interesse das que as criticavam, que elas permanecessem falando. Então, através do extermínio, do seu extermínio, eles buscaram calá-las. Mas a Joana vai dizer que quem faz isso é porque é materialista, ou seja, não acredita que a vida continua. Porque Jesus foi sacrificado, mas ele continuou vivo. Sócrates foi sacrificado, mas continuou vivo, não importa. E por isso ela vai dizer o seguinte: a cega ilusão materialista, ou seja, daqueles que não são espiritualistas, que não acreditam que algo permanece vivo, o que morre é o nosso corpo físico, materialista sobre a existência, não permitiu entender-se que toda oposição desaparece quando morre o seu idealista. Então, na medida o idealista parte, né, ele morre, mas a oposição a eles vai gradativamente se enfraquecendo, desaparecendo. E daí ele vai falar que a Joana continua dizendo assim: no entanto, no que diz respeito aos formosos labores de engrandecimento humano, eis que estes se tornam mais grandiosos e aceitos quando os seus apóstolos sucumbem ao peso da ignorância pertinaz. Aí nós vamos retomar lá os discípulos e apóstolos de Jesus. A morte, o sacrifício, a violência contra essas criaturas, ao invés de eliminá-las, ao invés de fazê-las cair no esquecimento, mais elas se tornam importantes, mais elas servem de modelo para os que ficam. E é por isso que o cristianismo permaneceu vivo até hoje. E é interessante, né, como o cristianismo incomoda. É bem verdade que tem muitos cristãos que deturparam a mensagem lindíssima de Jesus, de fraternidade, de amor, de tolerância, de compreensão. Muitos dos seus ensinos foram deturpados, mas a mensagem cristã, ela não vai, né? Por mais que se tente acabar com ela, e o que muitas vezes a gente está vendo isso acontecer mundialmente, mas ela, a sua beleza e o seu vigor, ela pode diminuir, mas ela ressurge. Hoje até achei engraçadinho, porque o meu marido, nós temos uma pequena horta no apartamento, e ele tinha espinafre, e estava muito feio o espinafre, então ele tirou o pezinho de espinafre, achando que tinha acabado com o espinafre. E eis que hoje, quando ele foi mexer, né, aquela coisa normal, né, que todo jardineiro, ainda que amador, faz, né, limpar o vaso e tal, ele percebe que começou a brotar novamente. E assim são os nossos ideais. Um ideal, quando ele é verdadeiro, você pode esmagar, você pode sufocar, mas ele, uma hora, ele floresce novamente. Bom, aí a Joana termina essa parte do texto dizendo: somente conteúdos nobres superam aqueles que vigem e necessitam ser superados. Então é bem interessante, porque tem conteúdos que precisam mesmo ser superados, a humanidade precisa seguir adiante, e tem conteúdos que são de tal forma retrógrados que eles precisam ser superados. Agora, somente os conteúdos nobres superam aqueles. Então, com o tempo, os conteúdos nobres, com muita luta, com muito esforço, com muita perseverança, eles vão substituindo aqueles conteúdos
que não dizem respeito mais às necessidades da humanidade. E aí ela ainda termina com uma frase bem interessante, porque ela diz assim: a violência da força contra eles, contra os conteúdos nobres, mais os engrandece. Então, toda vez que a gente quer lançar a mão da força, achando que vai eliminar, que vai acabar com aqueles conteúdos, muito pelo contrário, a gente engrandece, porque aquelas criaturas que são vítimas da violência, da força, elas acabam inspirando os demais, ainda que esses demais de início sejam tímidos, mas eles acabam se inspirando nesses exemplos de abnegação, de bondade e de que eles, de fato, têm algo importante e nobre para nos deixar e dizer. Bom, é aqui nessa outra parte que a Joana vai citar o Van Gogh, o Schumann, né, o Cristóvão Colombo e etc. E sobre o Van Gogh, ela fala assim, que o quadro Os Girassóis de Van Gogh foi trocado por um prato de comida. Porque a gente sabe que o Van Gogh, ele morreu na miséria, né? E o dono do restaurante deu tão pouco valor ao quadro, Os Girassóis, que ele deixou lá, num canto esquecido. Mas hoje, no entanto, encontra-se num cofre forte e vale dezenas de milhões de dólares, enquanto o seu autor estorcegou, quer dizer, retorceu-se, né? O autor é o Van Gogh, né? Na miséria. Então a gente vê, na época, né, o Van Gogh foi considerado um louco, né? E, no entanto, olha a obra que ele deixou, olha que maravilha. E assim são os grandes missionários. Bom, daí a Joana continua e ela vai dizer então que hoje o cristianismo passa por uma fase complicada, mas ela cita especificamente o espiritismo. Que o espiritismo ainda hoje é muito mal compreendido, mas que o Kardec, no período em que ele estava organizando essa doutrina, ele sofreu difamação, calúnias, bem urdidas, porque queriam acabar com Kardec. E acabar por quê? Se ele não tinha nada a dizer, por que quer acabar? Normalmente a gente quer acabar, os seres humanos querem acabar com aqueles que têm o que dizer. Porque, caso contrário, você deixa um louco mesmo, ninguém vai dar atenção. Mas justamente porque o Kardec era uma pessoa importante, quiseram acabar com ele. E ele então sofreu abandono, solidão por parte de inúmeros companheiros, traidores, que faziam parte da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, por ele, Kardec, fundada e dirigida. Então a gente vê que traição, minha gente, é do ser humano, né? E então a Joana termina o texto dizendo que, no entanto, ele não desistiu nem desanimou e, graças ao seu martírio, ele não foi martirizado no sentido do martírio dos discípulos de Jesus, ou de Sócrates, ou de Jesus. Não, mas foi o martírio desse sofrimento moral que ele sofreu se vendo abandonado, se vendo ridicularizado. Esse foi o martírio de Kardec. Ela diz, graças a isso, o Espiritismo hoje ilumina e salva milhões de vidas. E nós vemos, né, realmente, embora o Espiritismo cresce meio que lentamente, mas ele salva milhões de vidas que já perderam a esperança da continuidade da vida, que veem os seus entes queridos partirem e de repente recebem uma carta, uma mensagem psicografada dizendo: olha, eu estou aqui, não se desespere, a vida continua, coragem, e assim por diante, né? Bom, aí a Joana vai terminar esse texto dizendo: agora é a tua vez. Não recuses o testemunho, nem lamentes a coroa do martírio. Cristão sem sofrimento é apenas candidato.
Tem coragem e segue adiante. Ame e compreenda. Persevera e desculpa. São cegos pelo orgulho e estão envenenados pelo despeito, pela inveja e inferioridade de que são portadores. Quer dizer, os perseguidores, né? Eles são cegos pelo orgulho e estão envenenados pelo despeito e pela inveja e inferioridade que são portadores. Mas você não deve se deter. Continua, força, vá em frente e ignore de uma forma caridosa essas pessoas que não sabem o que fazem. Foi o que Jesus falou na cruz. Perdoe o Senhor, eles não sabem o que fazem. E assim, né, sem nos querer comparar a Jesus, é o que nós devemos fazer. Entender que a ignorância está aí, né, e que nós devemos então seguir adiante. Gostaram do conteúdo? Se gostaram, dê um joinha, compartilhe e, se desejarem, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.